Sabemos que definitivamente o corpo de Suguru Getou, com Kenjaku lhe controlando, foi de Tsukumo, definitivamente pelas mãos do Yuta. Depois de um combate alucinante, malucaço do Takaba com Kenjaku, na qual rendeu bons capítulos, pelo menos na minha percepção, o Yuta chegou e passou a navalha ali contra o personagem. De forma magistral, um plano bem executado para pegar um feiticeiro que esteve à mercê da sociedade, dos professores, de tudo ali, para colocar as suas entrelinhas, para mexer nos bastidores do mundo Jujutsu. Mas será que o feiticeiro, depois de mais de 1000 anos de insistência, desistiria tão fácil assim do seu planejamento para dar tudo de bandeja ao Sukuna? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, estamos aqui para falar sobre o retorno do Kenjaku e o plano final dele em Jujutsu Kaisen. Mas antes, eu queria deixar um recado para você comprar os seus mangás de Jujutsu Kaisen na Amazon através dos nossos links. Toda vez que você faz isso, você acaba ajudando o canal do Geek Brasil sem acrescentar mais nada no valor da sua compra. Seja um mangá, seja um console, seja um computador, seja algo novo que você queira comprar, compre através dos nossos links que já ajuda pra caramba o Geek Brasil. Como falado pra vocês na introdução desse vídeo, o Yuta acabou derrotando o Kenjaku em uma estratégia fantástica. Colocaram o Takaba para dar aquilo que o personagem mais queria, diversão que lhe entretesse de um modo na qual ele ficou 1000 anos em um tédio absoluto buscando acabar com o Tengen. O ponto específico aqui sobre a relação do Takaba com o Kenjaku é que, por mais que o Takaba havia conseguido criar um campo, uma atmosfera onde o Kenjaku se sentia ali completamente livre e vivo depois de mais de 1000 anos, e era o que ele reclamava do Tengen, né, que o Tengen era uma pessoa tediosa, chata e que esteve em uma situação arcaica durante todo esse tempo. O ponto específico é que o Kenjaku conseguiu se divertir através das ações do Takaba. Isso é de suma importância para a gente entender toda a estratégia criada em cima disso. Quando acaba fazendo o Kenjaku se divertir, é claro que os feiticeiros também conseguiriam criar uma abertura na mente do feiticeiro para que o Yuta viesse finalizá-lo. O poder do Takaba foi capaz de anular todo o rastreio de energia amaldiçoada que poderia se aproximar dele. E assim, o Yuta foi na maciota e passou a peixeira no Kenjaku. Como a gente pôde observar, o próprio Kenjaku havia criado ali vários campos para que ele pudesse ficar longe de qualquer tipo de ameaça. Seja ali para conseguir medir a quantidade de energia amaldiçoada que todas as barreiras possuíam, ou até mesmo maldições que ficavam 24 horas rastreando o que estava acontecendo. Então, foi uma puta estratégia, foi um bom ponto colocado para derrotar o feiticeiro. E é claro, né, que foi de uma forma completamente inesperada. Foi uma forma de quebrar a expectativa à sua derrota. Muita gente ficou irritada com esse final do Kenjaku, dizendo que ele não foi totalmente explorado ou coisa do tipo. Mas, sinceramente, desde que Gege posteriormente conte um pouco mais sobre o passado dele em outras circunstâncias e explique a origem do Itadori, pra mim, esse é o final perfeito pro personagem. Uma percepção de que o Kenjaku, ele mesmo tinha dito para o Chozo de que se o resultado da fusão entre os não-xamãs e o Tengen fosse um palhaço, ele daria risada. É muito intuito ali observar que o Kenjaku morreu da forma como ele mais queria, se divertindo, se entretendo. Então, essa parte sobre o Kenjaku, na conversa com o Chozo, deixa claro os seus objetivos e suas percepções. Até a conversa dele com o Takaba, de que o personagem fala, olha, então se eu fizer você rir, você pode desistir do seu planejamento, pode desistir do seu plano. Então tem essa visão ali do personagem pra gente ter um pouco mais sobre essa aceitação sobre a morte dele. E é por isso que eu acho
que se o GG quiser finalizar o personagem por aqui, tá mais que bom. A questão específica é que eu ainda acredito que vai ter mais nuances através de outros personagens que vai explicar um pouquinho sobre a origem dele, o que ele fez, o que ele acabou gerando na Era Heian e também como ele chegou para ser ali especificamente a mãe do Itadori. Alguém como Kenjaku, que alcançou a imortalidade pulando de corpo em corpo, acabou caindo em um tédio absoluto por mais de 1000 anos, tentando fazer o mundo voltar ao que era antes. Tudo que ele queria era se entreter, não importando os meios que fosse para apagar exatamente essa situação, para fazer realmente com que esse movimento do personagem pudesse ter alguma espécie de sentido. E é isso que faz dele um excelente vilão. Um velho caquético nostálgico que grita pelos 4 cantos que na sua época era algo melhor. Quem não conhece um velho assim, né? Quem não conhece realmente alguém que fica falando: ah, que na minha época era algo melhor. Até eu já tô nessa situação. Mas brincadeiras à parte, o fim dele foi algo bem decente, pelo menos pra mim. Pelo menos nessa percepção, se o personagem não voltar mais. Porém, para aqueles que se agarram com todas as forças, se recusando a acreditar que o Kenjaku foi dessa pra melhor, eis que uma pequena esperança parece ter surgido. A usuária Jo Theories Jujutsu Kaisen do Twitter, né, JJK ali do Twitter, retorna aqui mais uma vez para trazer seu ponto de que Kenjaku ainda pode estar vivo. O ponto aqui é que Kenjaku ainda possui habilidades que ele não mostrou para nós, e isso é algo bem intrigante. A própria Tsukumo fala que o Kenjaku poderia ter mais habilidades ocultas, né? Ela mesmo questiona essa possibilidade, por mais que ela pense que isso poderia fritar o seu cérebro, mas, como nós vimos, fritar o cérebro de um feiticeiro é algo, sim, bem simplório, já que eles podem remodelar o cérebro usando a energia reversa. E dessa forma tudo começa a fazer sentido quando observamos que o corpo do Getou sai do controle no capítulo 249, tirando a atenção da Rika e também do Yuta. A Rika então ela precisa lidar com as maldições que surgem de uma forma avassaladora como um tsunami, enquanto o Yuta precisa cuidar do Takaba desmaiado para que o Kenjaku não tome o seu corpo. Quando o Yuta retorna para ver o corpo do Kenjaku, o corpo do Getou foi atrás da cabeça, né, da cabeça ali do personagem. E eu confesso para vocês que eu tive uma puta dificuldade para entender essa parte. E para ser sincero, até acho que eu não entendi até agora. Mas pelo que parece é o corpo do Getou segurando a cabeça do personagem. Cara, é muito difícil entender essa parte porque parece que o GG, né, o GG ele sempre fala que ele prefere sacrificar o entendimento do leitor do que não fazer um quadro na forma como ele imagina. Então é complicado tentar entender o que realmente aconteceu. Muitos acham que é uma maldição segurando a cabeça do Kenjaku, outros acreditam que seja o corpo ali do Getou. Mas eu acredito que seja realmente o corpo do Getou, já que nós observamos ali algo como se fosse uma coluna cervical crescendo através ali, como se fosse dedos para segurar o cabelo do Getou, né? Algo bem bizarro ali mesmo, e a forma como o corpo realmente havia desaparecido. E também da parte de cima a gente começa a ver que surge um ventre onde o Kenjaku revela que esteve trabalhando no corpo do Tengen. Quando vemos o corpo do Tengen, ele se parece com um feto. E nós já vimos que o Kenjaku é craque em manipular essas coisas, já que a origem do Itadori foi algo dessa forma e os fetos amaldiçoados também foram gerados assim. Então, visualizando que esse corpo seja mesmo o corpo do Kenjaku, não o corpo de uma maldição, faria mais sentido porque o próprio Kenjaku tem que engolir as maldições para conseguir controlá-las, né? O Getou tinha que engolir também as maldições para conseguir controlá-las e assim ele acabou gerando ali uma forma diferente, um jeito diferente para que o Tengen pudesse ser assimilado pelo Sukuna, seja em um objeto amaldiçoado, seja por um Shikigami, seja que raio que foi aquilo que o Kenjaku conseguiu fazer com o Tengen para passar para o Sukuna e dar o controle total sobre a assimilação. Porém,
tem um pequeno detalhe que o Kenjaku poderia fazer com o Tengen, que ainda poderia lhe deixar vivo neste processo. Quando o Kenjaku criou o Chozo e seus irmãos, ele colocou o seu sangue neles, gerando as habilidades do clã Kamo em todos no processo. É interessante perceber isso porque a técnica do Noritoshi Kamo jovem, ela é hereditária, ela é passada apenas de uma em uma geração. Então, alguém morreu, essa técnica vai ser dada por outra pessoa. Talvez demore um pouco mais de uma geração para a galera nascer com poder, mas essa técnica não pode nascer em outro feiticeiro. Assim como a técnica das 10 sombras ou até mesmo ali a técnica dos 6 olhos juntamente com o ilimitado. Isso tudo faz com que as 3 grandes famílias acabem realmente ressurgindo no mundo Jujutsu. O que mostra para nós que o Kenjaku pode influenciar a forma como as suas cobaias vão nascer. Desde suas técnicas até mesmo em suas formas. Então, se o Kenjaku conseguiu dar a esses 3 fetos a capacidade de manipular o sangue, mostra exatamente um poder absoluto que ele tem de conseguir manipular características dos bebês ainda em formação. Mas e se a curiosidade do Kenjaku fosse tamanha para ver o resultado final do seu experimento, que ele não se importaria de dividir o mesmo corpo com o Tengen? Como sabemos, o Kenjaku ele foi derrotado pelo usuário de 6 olhos no passado e mesmo assim continuou vivo. Nós temos aqui uma baita explicação sobre o contexto de que o Kenjaku conseguiu ali matar um usuário dos 6 olhos e também do infinito quando ele ainda era bebê. E quando ele estava quase conseguindo interromper o processo da fusão do Tengen com o receptáculo estelar, surgiu outro usuário dos 6 olhos mais o ilimitado para lhe derrotar. É falado que ele foi derrotado, que ele foi realmente expulso da localização. E o que nós sabemos é que a história nesse momento parece se repetir, porque o vilão sempre faz da sua morte algo crível e palpável. Eu acho muito difícil pensar que há 500 anos atrás, um feiticeiro com 6 olhos ilimitado teria deixado o Kenjaku escapar de alguma forma, a não ser que a morte do Kenjaku fosse totalmente convincente. Neste exato momento, o Yuta e todos nós estamos crentes que o Kenjaku está morto. Uma espada atravessou o seu cérebro, então para nós ele está morto. Se o Kenjaku tem a capacidade de enganar as pessoas nesse processo, ele pode possuir um poder na forma de um parasita. Ele simplesmente repassou sua consciência para o corpo do Tengen, enquanto a sua outra parte ficou conversando com Yuta. A fala dele ainda reforça o ponto de que transferiu para a mente do Tengen para assistir o que iria acontecer. Agora ele não pode fazer mais nada. E se os feiticeiros quiserem parar a assimilação, terão que parar o Sukuna. A assimilação vai acontecer se o Sukuna não for derrotado. E agora ele se tornou definitivamente apenas um espectador. Se o Kenjaku estiver dentro do domínio inato do Tengen, como o Sukuna arrastou o Itadori depois da sua morte, o que ele está esperando é apenas que a assimilação ocorra. Quando a assimilação acontecer, o Kenjaku verá com seus próprios olhos a obra da sua criação e poderá até mesmo ser a consciência do que vai controlar o resultado da assimilação. Lembrando que não é a assimilação que é aquilo que o Kenjaku quer, mas sim o resultado entre Tengen e também ali os não-xamãs. E como o Kenjaku pode estar dentro do Tengen e o Tengen vai ser essa fusão final, ele pode ser a pessoa, o ser que vai controlar a consciência desse novo corpo, dessa nova criatura que vai ser criado através do Tengen e dos não-xamãs. Não sei se eu gosto dessa última visão do Kenjaku controlando a consciência desse ser novo, mas fazer um vilão do zero surgir no exato momento para lutar contra os demais personagens, nessa visão eu acho um pouquinho forçado. É nítido para mim, definitivamente, que o Kenjaku ainda pode dar muita dor de cabeça no universo Jujutsu Kaisen. Mesmo sendo derrotado pelo Yuta, mesmo perdendo o corpo do Getou,
todo o seu planejamento ainda está acontecendo como ele bem quer. We'll come back.